O Senhor Jesus, ele, aqui no livro de Hebreus, eu vou abrir aqui rapidamente para poder compartilhar com vocês. Hebreus, capítulo 3, deixa eu ver se é o capítulo 3, tá? Para não acabar falando errado para vocês. Capítulo 3, deixa eu ver se eu... Uma palavra está no capítulo 4. A outra, se eu não estou enganado, isso, capítulo 2, não é o 3 não, gente. Fala assim, ó. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Aqui é uma palavra que fala sobre Jesus, ó. Eu vou ler do versículo 5, fala assim. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tu desiste, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quantos os que são santificados provêm de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei, e também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, agora vejam só, ó, essa parte é importante. Eu li do versículo 5 até o versículo 13 para entrarmos no contexto e entendermos. Agora, do 14 ao 18, veja o que diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Agora, olha o que fala aqui o versículo 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação, ou seja, ele mesmo ser o sacrifício que tira os pecados, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz, olha o versículo 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Perceba, Jesus sofreu as mesmas tentações que também nós sofremos. Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E por ele ter feito isso, ele é poderoso para salvar aqueles que também estão sendo tentados. E aí no capítulo 4, a partir do versículo 14, fala assim, ó. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não... Veja só, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Perceba, Jesus não é alguém que faz pouco caso do sofrimento que nós passamos. Jesus não é alguém que faz pouco caso das tentações que nós enfrentamos. Pelo contrário, ele se compadece da nossa fraqueza, porque o versículo 15 diz assim, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aí o versículo 16 finaliza assim, assim aproximemo-nos
do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, como eu falei antes, Jesus, ele é o nosso suporte. Jesus, ele é o ideal. Jesus, ele sim tem o livramento e o escape para que a gente possa obedecer à palavra que ele disse. Vigiem, orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, que você possa entender esse desejo, essa vontade de Deus, esse querer de Deus, de no tempo que nos resta, não vivemos mais para satisfazer os desejos, as paixões humanas, mas sim para fazer a vontade de Deus. E que Deus nos ajude a cada dia, a cada momento das nossas vidas, para que o nosso coração esteja lavado no sangue de Jesus, o nosso coração esteja cheio dessa palavra, porque a força do cristão está na graça de Deus. A força do cristão está na palavra de Deus, na vida de oração que ele tem de comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, o cristão ele não tem força. Sem comunhão com Deus, sem a palavra de Deus em seu coração, a mente do cristão é uma mente carnal, uma mente mundana, é uma mente vazia, e o seu coração ele é inclinado facilmente para as coisas de que você está pensando e desejando, porque a sua mente, a sua mentalidade está cheia dessas coisas. Então, procure encher sua mente com as coisas do céu, com as coisas do reino, com a palavra de Deus, para que a força dessa palavra, a vida dessa palavra te guie, viva em você e te abençoe, capacite, use sua vida para que você manifeste o quão maravilhoso e o quão melhor é você viver o tempo que resta na terra para fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças e paz. Tchau.